Oi, tudo bem com você? Eu quero trazer aqui uma rápida reflexão para o seu elevo espiritual. Se encontra aqui no profeta menor, Miqueias, capítulo de número 7, e o versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Pois bem, meus amados irmãos, estamos vivendo em dias difíceis, dias de tribulação, e nós precisamos nada mais, nada menos do que esperança. Eu trago essa palavra para você. Você precisa de esperança diante das dores, diante das necessidades, diante das doenças que estão surgindo, como a maculosa ali na cidade de Campinas, São Paulo. Nós sabemos que já tem levado pessoas, a Covid, outrora também dissipando aí, muitas vidas. E também nós temos aí o ciclone, ultimamente, o que tem acontecido, no nosso Brasil, no nosso país, ciclone extratropical lá em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, ao norte, e tem causado muitos males, à vida das pessoas, e muitos estão desabrigados, desalojados. E aí eu quero dizer para você, você precisa ter esperança no meio das dores, no meio dos conflitos. Terremoto, ultimamente agora no dia 16, sexta-feira, lá em São Paulo, aconteceu na magnitude 4 em Iguapé, estado de São Paulo, um terremoto que abalou, tremeu ali casas, e as pessoas perceberam esses acontecimentos. Isso tudo são sinais da vinda de Jesus, tá? Então você precisa ter esperança diante de tudo isso. E eu quero deixar a palavra no grego hipomone. Hipomone significa paciência que suporta dores. Então você precisa, diante desses conflitos, eu também preciso, em que o mundo está desenvolvendo tantas tecnologias, tantas coisas. Por outro lado, o Senhor está mostrando seus sinais. Nós estamos vendo esses acontecimentos. E que esperança nós teremos diante deste mundo? Esse mundo que a Bíblia diz que está corrompido. O mundo jaz no pecado, o mundo jaz no maligno, pecaminoso. Então Miqueias, ele também estava diante de um cenário ali no século 8 a.C. Ele também via que havia muita corrupção, havia muitas dificuldades, adversidade, falta de mantimento, e ele, diante disso tudo, ele diz aqui no versículo 7 que ele, porém, esperaria no Senhor. Ele, porém, guardaria, esperaria no Deus da sua salvação, porque ele tinha certeza que o seu Deus o ouvirá, Deus ouve seu clamor, Deus ouve a sua voz. Deus está ouvindo, Deus está atento. E como foi a postura do profeta? Ele teve esperança, ele teve convicção. Esse profeta, ele sabia, ele tinha certeza que Deus estava lhe ouvindo, Então nós vemos, ele profetizou ali entre o reino norte e o reino sul, Judá, o reino sul, ao norte estava Israel. Então estava dentro de um cenário cheio de desprezo, um cenário cheio de condenação, um cenário cheio de corrupção, um cenário cheio de falta de mantimento, de recursos. Mas ele estava crendo, ele estava clamando, assim como o profeta Abacuque, ele diz lá no capítulo 3, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos ter esperança, confiar no Senhor diante das adversidades, diante dos problemas. Então eu quero dizer para você, tenha paciência e suporta as dores, a esperança que não traz confusão. Romanos capítulo 5 diz que nós gloriamos nas tribulações. O cristão que crê em Deus, ele glorifica ao Senhor diante das tribulações, porque ele sabe que a tribulação vai gerar a paciência. É a paciência que suporta as dores. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Isto não traz confusão, quando você espera unicamente no seu Deus. Então tenha paciência, suporte dores, upomone, tá? Tem essa tradução para que você não esqueça que diante das adversidades você vai suportar, você não vai negar sua fé, Então eu quero dizer para você que a impaciência, ela pode gerar muitos comportamentos desastrosos. Nós temos alguns casos como Sara, impaciente diante da promessa de Deus,
ela quis dar ajuda a Deus e ali aconteceu algo que não foi muito bom, né, da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós temos também Moisés diante do povo de Israel, o povo pecando, o povo errando, o povo idolatrando ídolos, e ele chega e de forma impaciente também, naquele momento ele foi desequilibrado, né? Naquele momento ele precisava ter autocontrole, precisava ter domínio, porém, às vezes a gente condena, a gente fala, mas imagina você no lugar de Moisés, né? O povo fazendo toda aquela chocarrices, né? Aqueles eventos ali com parvós, torpezas, e Moisés não se conteve, ele quebrou as 2 tábuas da lei. Nós vemos também que Saul fica impaciente diante da demora do profeta Samuel, ele vai lá e ele peca, e aí Deus tira, né, o espírito, tem rejeitado Saul e levanta Davi para ser o rei de Israel. Então eu quero dizer para você, diante dessas aflições, diante dessas adversidades, você precisa ter paciência. A paciência não traz confusão, e a paciência está ligada à esperança, é a longanimidade. Tenha paciência, no tempo certo tudo vai se resolver, ok? Então fica aí com essa palavra, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, fala sobre o comportamento de uma pessoa impaciente. O que isso acarreta, o que isso gera? Vai gerar inimizades, vai gerar porfias, vai gerar contendas, emulações, vai gerar iras, pelejas, facções e até dissensões. Então, você precisa ter paciência, assim como Jó teve paciência. Jó foi um dos homens mais notáveis da palavra de Deus. Jó teve paciência, suportou a aflição, a perda dos bens materiais, a perda dos filhos, né, a perda dos amigos, e foi perdendo até a saúde, a esposa, um ato de querer ele abandonar. Porém, ele permaneceu paciente no meio das dores, ele suportou as dores, porque ele tinha esperança, ele sabia, lá tem um versículo que diz que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então é isso que você e eu precisa nesses tempos em que nós estamos sendo bombardeados por heresias, contendas, emulações, coisas que estão trazendo a modernidade e está fazendo com que o comportamento das pessoas mudem. Então eu quero dizer para você, nós precisamos confiar no Senhor. Como diz lá em Isaías 28:16, aquele que crê não se apresse. Então creia. Abraão, ele esperou no Senhor. Abraão suportou contra a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 8, e o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi pai de multidões. Abraão foi pai de nações. É isso que Deus quer fazer de você, e Deus vai te levantar. Se você crer, se você buscar no Senhor o Evangelho da Paz, com certeza o Senhor Jesus vai te prosperar. José foi da mesma forma, diante da venda dos seus irmãos que lhe vendeu, né, ali para os maelitas. Diz a Bíblia Sagrada que José teve sonhos. José, mesmo contando sonhos, mesmo sendo ali passando por ameaças, né, de morte, as pessoas ali, os seus próprios irmãos, estavam dentro da sua própria casa, estavam injuriados, né, estavam ameaçando ele, queria lhe bater, queria trazer muita confusão, mas ele foi paciente. Então a tribulação na vida dele gerou ali a paciência gerou a experiência, e a experiência gerou a esperança, e por fim José, ele se tornou ali ministro, né? Ele tornou um dos maiorais ali no reinado do faraó. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer com você dessa forma, mas para isso precisamos suportar. Deus é paciente. Imagina só se Deus não fosse longânimo conosco. Diante dos nossos erros, dos nossos pecados, nós não estaríamos vivos, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, quem se apressa, ele comete mais erro. Por isso, Tiago diz na sua palavra que ser paciente e fortalecer no Senhor. Tenha esperança, meu amigo, porque se você se apressar, você vai cometer muitos erros. Mas se você esperar com paciência, o Senhor vai se inclinar para você, vai te dar graça para que você suporte as dores e você será muito bem sucedido.